O choque da realidade. Imagine entrar em uma casa na época de Jesus, não como em um museu, mas como alguém que vive ali. O cheiro de terra, o som de animais respirando, o calor vindo do chão. Por mais de 2000 anos, nós imaginamos Jesus andando por casas parecidas com as nossas, só mais simples. Mas essa imagem está errada. As casas da Galileia não eram pequenas versões das nossas. Eram construções inteligentes, projetadas para sobreviver em um mundo sem eletricidade, sem aquecimento, sem conforto moderno. Cada detalhe, o chão, as paredes, o telhado, decidia se uma família viveria ou morreria durante o inverno. E quando entendemos isso, os evangelhos ganham um novo significado: o chão que sustentava a vida. A primeira coisa que se via ao entrar em uma casa não era a parede, era o chão. Não havia madeira, não havia pedra polida, apenas terra batida misturada com cal e palha, frio pela manhã, quente à tarde, duro como concreto natural. Mas esse chão escondia um segredo. Logo na entrada, ele descia alguns centímetros. Ali ficava o espaço dos animais. À noite, cabras e ovelhas dormiam ali. Seu calor subia lentamente, aquecendo o espaço da família. Esse desnível simples podia significar a diferença entre sobreviver ao inverno ou morrer congelado. Foi sobre esse chão que Jesus engatinhou. Foi ali que ele caiu, levantou-se, correu. Foi ali que Maria sovava o pão e José trabalhava com suas ferramentas. Quando Jesus falou de fundamentos, eles sabiam exatamente do que ele estava falando. Uma casa sem quartos. Não havia quartos, não havia corredores, não havia portas. Tudo acontecia no mesmo espaço. Durante o dia, trabalho, ensino, visitas. À noite, todos dormiam ali. A ordem não vinha das paredes, vinha da disciplina. Cada objeto tinha lugar, cada passo era calculado. Uma coisa fora do lugar podia machucar alguém. As crianças aprendiam desde cedo onde pisar, quando falar, quando ficar em silêncio. A casa educava. Mesmo sem paredes, havia hierarquia. Mesmo sem móveis, havia estrutura. Foi nesse ambiente que Jesus cresceu. As paredes que guardavam a vida. As paredes não eram finas, eram grossas. Quase meio metro de pedra, barro e cal. E dentro delas havia nichos, compartimentos secretos embutidos. Ali ficavam ferramentas, jarros, lâmpadas, documentos, às vezes as escrituras. Essas paredes guardavam tudo o que a família possuía. Durante o dia, absorviam o calor. À noite, devolviam lentamente. Jesus cresceu vendo isso. Guardar o que é precioso não era metáfora, era sobrevivência. O telhado, o lugar mais espiritual da casa. Para chegar ao telhado, era preciso sair da casa. Uma escada estreita levava até o topo. Lá em cima havia um espaço plano, aberto ao céu. Ali, secavam roupas, secavam grãos, consertavam ferramentas, crianças brincavam. À noite, as famílias dormiam ali. O vento, as estrelas, o silêncio. Era o lugar mais íntimo da casa. Trabalho e oração compartilhavam o mesmo chão. Os 4 objetos que sustentavam tudo dentro da casa, quase não havia móveis. Apenas 4 coisas: esteiras de palha, jarros de cerâmica enterrados no chão, lâmpadas de óleo e o braseiro. Com isso, uma família inteira comia, dormia, trabalhava, sobrevivia. Nada sobrava, nada faltava. Ricos e pobres não eram definidos pelo tamanho da casa. Por fora, todas as casas pareciam iguais, mas por dentro, algumas tinham paredes impermeáveis, outras deixavam entrar água. Algumas tinham madeira boa no telhado, outras gotejavam no inverno. Algumas tinham reservas para anos, outras para semanas. A pobreza não chegava de uma vez, ela entrava como umidade. Por isso, quando Jesus falou do rico e do pobre, ele estava falando de casas reais, de paredes reais, de fome real, conclusão espiritual. Jesus não nasceu em palácios,
Ele viveu em casas de chão de terra. Ele conhecia o frio, a escassez, o trabalho duro. Por isso suas palavras têm peso, porque elas nasceram da vida real. E essas casas nos ensinam uma coisa poderosa: o essencial sempre cabe em pouco espaço, e a verdadeira riqueza nunca esteve nas paredes, mas no coração,